Que a paz de Jesus e o amor de Maria possam permanecer conosco. Bem, meus amigos, como já informado, o tema do nosso estudo de hoje é a prática do bem como recomendada por Jesus. E nesse sentido, acredito que quando escutamos esse tema, não aconteceu apenas comigo, né? A gente associa praticamente uma ligação direta desse tema com aquela passagem do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, né? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, né? O nosso Mestre nos dando mais uma lição maravilhosa. E nós espíritas, né? Vamos lembrar que o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo tem como título um trechinho desta frase de Jesus, desse período de Jesus, sede perfeitos, não é isso? Bom, então eu acho que já está mostrada aí a ligação entre o tema em estudo hoje, né? Com os exemplos que o nosso mestre veio nos trazer e a ligação também imediata com o Consolador prometido, com a doutrina espírita. Ok? Bem, mas o nosso mestre, aprendemos isso na resposta da pergunta 625 do Livro dos Espíritos, é o guia e modelo para a humanidade, correto? Bem, então, evidentemente, a prática do bem, como recomendada por ele, não ficaria, digamos assim, restrita a apenas uma passagem dos seus evangelhos. Perfeito? E, nesse sentido, eu fiz questão de introduzir ao estudo, para somar com essa passagem inicial, né, do capítulo 5 de Mateus, e já mencionei, com pelo menos 3 outras passagens que deixam bem claro, meus amigos, né, como Jesus gostaria que nós praticássemos o bem. Tá certo? Eu disse pelo menos 3, porque certamente, se formos esmiuçar os evangelhos, né, as passagens da presença de Jesus aqui entre nós fisicamente, certamente encontraremos outras. Mas também nós temos um compromisso com a casa de realizar o estudo dentro do tempo determinado, ok? Então a gente também não pode ampliar muito o nosso horizonte. Mas escutem só as 3 passagens que eu também trouxe para o estudo. Eu acho que vocês vão concordar comigo que elas complementam a passagem inicial, evidentemente, eu repito, sem excluir alguma outra. Mas escutemos. Jesus disse ainda que façamos ao outro o que gostaríamos que esse outro fizesse conosco, dentro daquele contexto do maior mandamento, lembram? Que perguntaram a Jesus, os fariseus, querendo deixá-lo numa situação difícil, depois que ele tinha comentado os 10 mandamentos com os saduceus, os fariseus perguntaram, mestre, qual o mandamento mais importante? Né? Repito, com malícia, para tentar pegar Jesus numa pegadinha, digamos assim. E o mestre respondeu, amar a Deus sobre todas as coisas, e emendou, antes que os fariseus pudessem fazer qualquer comentário depreciativo, né? E ao próximo como a ti mesmo. Eu não vejo outra possibilidade que amar ao próximo como a ti mesmo, você não entenda, né? Não visualize fazer a ele, ao próximo, o que você gostaria que ele fizesse por você. Tá certo? Prática do bem, como recomendada por Jesus. Mas temos uma segunda passagem. Essa, até decorei o Evangelho, o capítulo do Evangelho e o versículo. É Marcos, capítulo 10, versículo 45. Jesus foi claro também. Eu vim para servir e não para ser servido. Também uma frase curta que não exige comentários adicionais. Tá certo? Se ele, o mestre, o ser mais perfeito que já pisou nesse planeta,
veio aqui à Terra para servir, para ser útil e não esperar que os outros o sirvam, está mais uma vez mostrada a receita que o mestre indicou para que nós façamos o bem, certo? E, finalmente, a terceira passagem, não menos importante, é bom que se frise isso em relação a essas três, é aquele trecho em que Pedro se dirigiu a Jesus e perguntou: Mestre, quantas vezes devo perdoar aquele que me ofende? Até 7 vezes? E vocês lembram da resposta de Jesus. Não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mostrando o quê? Que o perdão deve ser infinito. Tá certo? O perdão, né, gosto de falar isso, é o viés mais sublime da pedagogia do amor, que Jesus veio não apenas transmitir, mas vivenciar junto a nós, né? Nos dá também um outro roteiro de como fazer o bem. Porque no mundo de provas e expiações, amigos, considerando a convivência com espíritos imperfeitos, como nós somos, né? Não é difícil você achar-se vítima de uma ofensa. Eu digo achar-se, que muitas vezes você se acha ofendido, você se melindra, quando na realidade não foi isso. Mas tudo bem, vamos admitir que você tenha sofrido uma ofensa, né? Jesus deu a dica. Você não vai responder um mal com outro mal, certo? Né? Então, vamos perdoar, vamos retribuir o mal com o bem que Jesus gostaria que nós fizéssemos. Tá certo? Bem, avançando mais um pouquinho aqui no nosso estudo. E vamos trazer agora, para nos ajudar nesse estudo, o nosso benfeitor Emmanuel, naquela parceria com Francisco Cândido Xavier, o livro da série Fonte Viva. Né? Vocês vão lembrar que a série Fonte Viva, os livros que a compõem, segue uma formatação. Né? O Emmanuel escolhe uma passagem de algum dos evangelhos, de uma das cartas, de alguma epístola dos apóstolos, né? Uma passagem de Paulo, né? Até eu arrisco a dizer que é a que predomina em boa parte dessas obras, e até mesmo passagens do Atos dos Apóstolos. Então, o Emmanuel escolhe esta passagem, né? Esta frase, e vai discorrer, então, com a lucidez que o nosso benfeitor possui, né? E nos trazer, então, lições, deixando bem mastigadinho a ideia daquela frase inicial. E é o caso, então, do capítulo 39 do livro Pão Nosso, né? E vocês vão entender por que eu escolhi esse capítulo. O título dele é Convite ao Bem. Faz a prática de Jesus, né? Fazer o bem como ele gostaria que nós fizéssemos. Aí, bem explícito, tá certo? Bem, no caso desse capítulo, a frase que Emmanuel escolheu está lá em Lucas, capítulo 14. Jesus disse: mas quando fores convidado, vai. Olha o convite aí, convite ao bem, claro. E o Emmanuel, repito, com aquela lucidez, né, com aquela abrangência de pensamentos, ele resolveu comentar essa frase discorrendo sobre as etapas da existência de um adulto aqui no plano físico. De um adulto, melhor dizendo, de alguém aqui no plano físico. Tá certo? Então, evidentemente, ele começou as suas lições na infância, é o início de tudo, né? Ele lembrou, né, que a infância é uma oportunidade para que esse espírito que reencarnou, né, beber na fonte divina do amor, na fonte divina da sabedoria. Então ele coloca que durante essa etapa na infância, o convite é repetido ano a ano, tá certo? E ele vai então em seguida nos dizer através de quem esses convites chegam, né? Então ele começa evidentemente com os pais, tá certo?
E, como já aprendemos, né? Um casal não recebe alguém como filho ou como filha, né? Na grande maioria dos casos, sem haver um entendimento no plano espiritual, em que há a aquiescência desse casal para receber aquele espírito como filho. E recebe a responsabilidade de ajudar esse espírito que vai reencarnar para que ele consiga progredir na sua caminhada, inclusive corrigir possíveis vícios morais que ele possua de experiências físicas anteriores. Tá certo? Então, primeiro, responsabilidade dos pais nesse sentido. Segundo, quem Emmanuel se refere? Aos mestres, aos professores, que lamentavelmente, hoje em dia, se dá tão pouco valor. Eu vou fugir de um contexto, digamos assim, mais difícil de abordar, né? Não é o caso aqui, é a péssima remuneração que os professores, em sua maioria, recebem, mas eu me refiro àquilo que eu vivenciei durante algum tempo, não muito tempo, como professor do município do Rio de Janeiro. Né? Cada vez mais os pais deixam para que o professor, né, prepare aquele menino, aquela menina para se tornar um cidadão, né? Mas, a partir do momento em que, nesse sentido, o professor procura orientar, procura dar bons exemplos, fixar rotas corretas, né? Muitas vezes esse professor é chamado na direção da escola porque o pai ou porque a mãe vão reclamar de determinado tipo de atitude do professor. Atitude essa, repito, sempre procurando, através do entendimento, da orientação, digamos assim, corrigir esse companheiro, essa companheira que está iniciando a sua caminhada. Aquele ditado antigo não é vazio, é de pequeno que se torce o pepino, exatamente. Né? Então eu reafirmo, falei da responsabilidade dos pais, o mesmo acontece com os mestres. E ambos têm que ser respeitados. Tá certo? Bem, mas o Emmanuel fala ainda em outras situações, através de uma leitura salutar, por exemplo. Daí a importância também de se habituar a criança a, desde pequena, ter esse hábito da leitura. Né? Ele menciona ainda o sentimento religioso, chamando a atenção como é importante também que os pais encaminhem essa criança em alguma direção religiosa, não importa qual. Tá certo? Se vai levar a Deus, se vai levar a Jesus, e eu diria, puxando a brasa para quem eu amo muito, se vai levar a Maria, melhor ainda. Tá certo? Né? Nós, espíritas, aprendemos que não podemos fazer proselitismo. Eu aprendi assim, estou repetindo o que eu aprendi. Né? Então é importante que essa criança seja direcionada para algum viés religioso. Não importa qual, pelo menos nesse primeiro momento. E ele mencionou ainda os amigos, sim, embora na infância, se a criança é cercada de crianças, outras crianças, também com esse perfil que ele está colocando aqui, vai ser importante para ambas, no caso. Né? E não amigos, entre aspas, né? Que mesmo na infância, quando a criança se origina de um lar problemático, um lar onde a presença de Deus não é considerada, pode também contribuir para o desvirtuamento da criança já naquela fase. É esse o contexto do parágrafo inicial do comentário de Emmanuel. Bom, depois da infância, o que é que vem? A juventude. Né? Então, o Emmanuel fala uma coisa que ninguém vai achar, vai ter nenhum problema de entender. Se refere que boa parte dos jovens é pouco atenta a esse chamamento, a esse convite. Já teve oportunidade na infância, chega na juventude, aparece de novo o convite, mas com aquela rebeldia que a gente reconhece em boa parte dos jovens, quem de nós, em algum momento, não teve esse perfil, né, acaba recusando o convite e acaba seguindo por que caminho? Né? Aquele caminho que Jesus mencionou, o caminho da porta larga. Por quê?
A porta larga, você não tem que fazer esforço para melhorar. Você não tem que mudar nenhum, digamos, volto a dizer, nenhum vício moral que você possa já estar apresentando, iniciando a mostrar. Então você vai para a porta larga, aquela que você fica à vontade. Não, depois eu vejo isso. Esse é o foco de Emmanuel. Ele conclui, então, com a etapa final da caminhada do ser, a madureza, a maturidade, mencionando que, infelizmente, muitas vezes, persiste essa rebeldia, que, repito, é típica da juventude. Né? Só que nessa situação, nessa fase da maturidade, né? E nós espíritas, conhecendo a lei de causa e efeito, né? A gente sabe que não existe efeito sem causa, que em consequência dessas escolhas erradas que continuam se prolongando, vicissitudes, dores, obstáculos, escolham aí a palavra, vão aparecer. Né? Com que intuito? Com o intuito que você abra os olhos, consiga perceber finalmente a rota que está sendo mostrada para você. Aquilo que eu gosto de dizer também, torcendo para que a ficha caia, ainda nessa experiência física, né? Para que você já possa começar o seu progresso espiritual e não deixar para a próxima, que a gente sabe que vai causar transtorno para a gente e dor para aqueles que nos cercam, que conseguem avançar e a gente fica marcando passo. Tá certo? E, concluindo, o Emmanuel sempre usa figuras bonitas, né? Ele relaciona esse comportamento, né, dizendo o seguinte: suponha que você está num barco em alto mar e acontece uma tormenta, né? E você está querendo se dirigir, querendo voltar para o próximo porto, né? Então ele diz o seguinte: sob a tormenta fica mais difícil ainda você enxergar o porto, né? E ele termina com a frase que, então, ele amplia o que esse comentário da relação tormenta e porto, dizendo o seguinte: não aguardes pelo açoite das sombras, quando podes se erguer calmamente pelas estradas claras do amor, né? Ratificando que o convite para o bem acontece sempre, mas quanto mais cedo você atender esse convite, quem é o primeiro a lucrar com isso? Você próprio. Tá certo? Bem, seguindo no nosso estudo, depois do benfeitor Emmanuel, vamos trazer alguém que está fisicamente, digamos assim, próximo a nós. Excelente palestrante com P bem maiúsculo, autor de diversos livros espíritas. Me refiro a Haroldo Dutra Dias, tá certo? Eu trouxe um trecho de uma palestra que ele fez com o seguinte título: Vale a pena ser bom? Ele então coloca, sem nenhuma surpresa, acredito, para todos nós que estamos realizando esse estudo hoje, que hoje em dia ser bom parece não trazer nenhum resultado. Alguém discorda quando você considera em termos genéricos? Né? E ele explica por que isso acontece. Porque o egoísmo e o orgulho se alastram pela humanidade. Certamente, esse é um dos motivos, talvez o maior, pelo qual a humanidade ainda está a caminho da passagem para o mundo de regeneração. Tá certo? É necessário que a humanidade progrida moralmente para que o orbe progrida também. Tá certo? Então, num contexto que eu repito, não é novidade para nenhum de nós, o Haroldo chama a atenção que, devido ao egoísmo, né, lembra da resposta da pergunta 913 do Livro dos Espíritos, qual o vício moral mais radical, né, mais arraigado no ser humano? A resposta foi o egoísmo. Só que o egoísmo tem uma prole grande. E o primogênito, o filho primogênito dessa prole, é o orgulho, mencionado pelo nosso Haroldo. Tá certo?
Em seguida, ele ratifica esse primeiro ponto que ele colocou, essa primeira premissa, colocando o seguinte modo: ser honesto, ser bom, fazer o bem, lamentavelmente, hoje em dia, quase que é sinônimo de tolice. Ah, ele é bobinho, ele é ingênuo, não é isso? Em relação a ser honesto, os mais antigos, como eu, vão lembrar, né, que honestidade, ser honesto, não é predicado, não, era obrigação de cada indivíduo. Mas, lamentavelmente, devido a esse contexto moral já mencionado pelo Haroldo na sua premissa inicial, né, hoje em dia, quando acontece uma situação, um exemplo de honestidade, vira manchete na mídia, TV, sites da internet. Ou estou falando alguma coisa errada? Acho que não, né? E eu vou, então, contextualizar essa situação do que o Haroldo colocou sobre quase que você ser chamado de bobo quando faz uma prática do bem. É uma situação real, conhecido nosso, trabalhava com vendas já, sei lá, 10 anos mais ou menos. Bem situado na empresa, tinha um rendimento muito bom para a empresa. Só que aconteceu, como acontece muitas vezes, o chefe mediato e o chefe imediato saíram. Receberam propostas melhores, provavelmente um chamou o outro, né? E foram novos chefes lá para comandar o setor que ele trabalhava. E não sei exatamente porquê, né? Não houve um casamento entre ele e esses novos chefes. Ele passou a ser, digamos assim, não ser reconhecido pelo que fazia. Segundo consta, ele não alterou. Os resultados de venda continuavam bons. Mas ele passou até, trazendo uma expressão atual, passou até a sofrer assédio moral. E isso o deixou extremamente chateado. Ele já tinha 2 filhos, né? Não podia ficar sem trabalhar. Aquela coisinha que começa a entrar na nossa cabeça uma situação como essa. Pô, vou me demitir. Né? Então ele começou a participar de processos de seleção de outras empresas. Né? E participou de alguns e ia quase sempre até aquela entrevista final, mas dançava, não era escolhido. Até que aconteceu esse fato, em que houve um diálogo mais amplo, e que estavam presentes o diretor da empresa e o responsável pelo setor de seleção e recrutamento. E aí foi colocado para meu amigo, os seus resultados, todos os testes que você fez aqui, psicotécnico, etc, 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 você foi o melhor, não tem dúvida, né? As outras pessoas que já o entrevistaram gostaram muito de você, sentiram o seu potencial. Só, meu amigo, que tem um outro companheiro que não está no mesmo estágio que você, pelo menos nesse processo que nós estamos nos referindo, mas teve uma situação que nos levou a optar por ele. Ficou, opa, eu fui o melhor, não fui escolhido. Aí lá o responsável pelo setor da seleção disse, olha o seguinte, você nos contou, foi transparente, não está satisfeito no emprego, continuou com os resultados mostrando que você é um bom profissional, mas que precisaria sair de lá, até para você seu bem-estar, porque ninguém gosta de trabalhar num lugar que você não é reconhecido, você não é tratado do modo que você vê os outros serem tratados. A gente reconhece isso. Mas só que é o seguinte, o outro companheiro que chegou junto com você nessa etapa final, junto no sentido de serem 2, mas ele realmente está abaixo de você, ele está desempregado. A esposa dele teve filho agora, recentemente. Você, pelo menos, está empregado. Então, nós pesamos essa situação e, desculpe, preferimos o outro. Esse meu conhecido aí ficou chateado, né? Eles esperavam uma resposta dele. Disse, pô,
realmente eu não entendo. Se eu fui o melhor, deveria ter sido eu o escolhido. Mas os argumentos que vocês colocaram me tocaram, né? Realmente, pelo menos eu estou empregado ainda, vou continuar participando de outros processos e esse companheiro aí precisa se voltar ao mercado de trabalho. Ah, tá bom, obrigado, tchau, foi embora. Não por acaso, não por acaso, naquele dia à tarde, ele já tinha voltado do trabalho, saiu mais cedo para fazer a entrevista. A esposa dele, que costumava levar o filho mais velho ao psicólogo, não pôde ir, teve uma emergência, não lembro qual. E ele levou. Aí, não sei por que, saiu esse assunto da entrevista dele, que ele tinha feito mais cedo. E aí, a psicóloga falou o seguinte para ele: meu amigo, olha só, eu também trabalho numa empresa como funcionária, nesse setor de recrutamento e seleção. Olha só, vou te dizer, não fica chateado não, você passou pelo teste final. Como você trabalha com vendas, eles queriam saber até que ponto você faria tudo, até que ponto você avançaria para levar a empresa a ter um rendimento maior. Ou seja, né? Até que ponto seria capaz de pisar no pescoço da tua mãe para vender mais que os outros. Ou seja, meus amigos, qual foi o teste ali? Se os fins justificam os meios. Evidentemente, sabemos que, dentro do contexto do cristianismo redivivo, não é por aí. E o companheiro, então, passou por bobo, passou por ingênuo. Repito, a situação real. Bem, voltemos ao Haroldo. O Haroldo disse o seguinte ainda, nesse mesmo raciocínio: o mundo é dos espertos. O mundo é daqueles que possuem planos com segundas e terceiras intenções, sempre, se for necessário, para pisar no outro para conseguir o que quer. Até tem um outro ditado que a gente pode utilizar: o mundo é daqueles que não bate prego sem estopa. Tá certo? E só que o nosso amigo Haroldo complementou dizendo que esses que têm esse comportamento, né, que não é a prática do bem como Jesus nos pede, né, muitas vezes conta com aplausos das multidões. E aí, permitam-me, aproveitando a situação atual, já de uns anos para cá, isso vem acontecendo, chamados reality shows, em diferentes tipos de mídia, né? TV aberta, TV paga, na internet, não é isso? Né? Então, observe, eu não estou particularizando esse ou aquele, estou falando dos reality shows. Né? Então, o que acontece ali? Como o prêmio é bastante substancial, né? As pessoas que participam desse jogo, né, procuram realmente armar trapacinhas, pequenas armadilhas, né, uma casca de banana, para que os adversários escorreguem e ele seja o vencedor. Tá certo? É um jogo, meus amigos. A gente entende, repito, o prêmio vale a pena. Mas qual é o problema? Que muitos daqueles que assistem esse tipo de programa, muitas vezes pagando até para assistir, né, não conseguem ter essa visão. Talvez sem ter o esclarecimento ideal, ficam achando que aquilo corresponde ao cotidiano da vida. Que você, para subir, que você, para vencer, tem que passar a perna no seu concorrente. Tá certo? Né? Então, procurei dessa forma contextualizar o que disse Haroldo. E ele acrescentou que só tem um probleminha, depois de relacionar essas premissas. Esses companheiros que agem desse modo esquecem que, quando olhamos com um olhar espiritual, a justificativa do bem está na nossa essência, está dentro de cada um de nós. Ele vai explicar direitinho por isso. Antes disso, ele fez questão de narrar uma lenda zen budista curtinha. Certamente a maior parte de vocês já conhece, né? Dizendo que o mestre e o seu discípulo, né, caminhavam pela margem do rio, tinha chovido muito, era uma época de chuvas, o rio estava caudaloso. E eles viram, então, um escorpião, né, de cabeça para baixo, né, boiando na correnteza, e eles comentaram: poxa, vai afogar. Só um pouquinho mais à frente ali,
o movimento da água, ele vai ser engolido pela correnteza, né? Feito esse raciocínio por ambos, o mestre, de sopetão, foi até o rio, tirou o escorpião e pousou no solo, na terra. Isso! O que aconteceu? O escorpião picou o mestre. O mestre deu aquele... ai! E começou a esfregar a mão. Aí o aprendiz se achou, o discípulo se achou com condição de dar uma dura no mestre. Ele falou assim: mestre, que vacilo! Tu não sabes que a natureza do escorpião é picar? O mestre, vocês conhecem o mestre, né? O mestre deu aquele sorriso, relaxou um pouquinho, esfregando aí na mão e disse: e você não sabe que é da minha natureza ajudar? É isso, meus amigos, né? Ratificando aquele contexto de quem faz o bem é bobo, que é tolo, né? Então, o nosso Haroldo justifica porque disse que a essência da bondade está dentro de cada um de nós. Ele lembra aquela resposta da pergunta 13 do Livro dos Espíritos, quando Kardec quis saber sobre as perfeições da divindade. Entre outras coisas, escutamos que Deus é soberanamente justo e bom, ou seja, Deus é a suprema bondade. Tá certo? Então, o Haroldo raciocina em função disso, dizendo: nós, por sermos filhos de Deus, não conseguimos viver se não formos bons. Tá certo? Essa é a certeza que todos nós chegaremos. Feliz daquele que já chegou, porque certamente está conseguindo avançar um pouquinho mais rápido na sua caminhada evolutiva. E, para contextualizar isso que ele falou, o Haroldo disse 3 frases. Contexto conhecido por nós espíritas. Hoje em dia, a ciência mostra isso. Mas Joana de Ângeles, no início da década do século passado, da última década do século passado, em mais de uma obra, tinha trazido essa informação. Olha só o que Haroldo colocou. Em função de não conseguimos viver se não formos bons. Se não perdoamos, adoecemos. Se não exercemos a bondade, sentimos tédio. Se não formos fraternos, vamos sofrer de solidão e depressão. Tá certo? Né? Essa é a realidade, amigos. Repito que a ciência hoje em dia concorda com Joana que a causa inicial de qualquer enfermidade está dentro de nós. Então, o Haroldo adiciona a seguinte informação: excetuando os casos clínicos, que certamente existem, né? Ele não é tolo, né? E que exigem acompanhamento médico, ele diz o seguinte: há muitas pessoas experimentando solidão, depressão, amargura, rancor, tédio. Por quê? Porque não estão desenvolvendo seus potenciais de inteligência e de bondade. Vem cá, e a pandemia é um empecilho para fazer isso? Nós que estamos chegando agora a um momento que a luz do final do túnel aparece com a chegada das vacinas no mundo inteiro, né? A pandemia impediu de alguém desenvolver seus potenciais de inteligência e de bondade? Evidentemente que não. Quantos de nós aproveitaram para fazer algum curso online, né? De ler obras que estavam acumuladas lá no armário, sem ter tempo para ler, já crescendo em relação à próxima experiência física? Beleza? E a bondade? Eu sei que é um assunto controverso, eu sei que eu vou ser criticado, mas eu procuro praticar o bem como Jesus nos pede. Então eu me refiro ao seguinte ponto, certo? Só lembrando um pouquinho antes que eu sou microbiologista. Eu não passei a lavar as mãos, nem passei a usar álcool gel por causa do coronavírus. Eu trabalhei com micro-organismos mais letais, bem mais letais que o coronavírus. Na minha casa, já praticamente uma década, não usamos toalha de mão, papel toalha descartável. Então,
Acho que eu dei um perfil de quem eu sou, da importância que eu dou para a higiene. Perfeito? Muito bem. Mas olha só, existem pessoas realmente que não podem sair de casa. Minha mãe tem 95 anos, não sai de casa desde março, tá certo? Outras pessoas têm comorbidades importantes, cuja imunidade fica reduzida por causa dessas comorbidades. E tem outras pessoas que não se sentem seguras para sair de casa. Beleza, perfeito. Agora, vamos deixar aqueles que se sentem com necessidade de sair de casa para ajudar, saírem. Mas saírem nesse perfil que eu citei de alguém com conhecimento da higiene, toma os devidos cuidados. Então eu vou mais uma vez citar o trabalho do pessoal da casa de Frei Fabiano, lá do Meia, uma casa espírita. Outras casas, sem ser espírita, também continuam realizando esse trabalho. E desde março eles saem todo dia, final da tarde, início da noite, para entregar quentinhas. Para quem? Para as pessoas, as chamadas pessoas em situação de rua, que viviam da esmola material que alguém passasse e desse, que viviam dos restos que os bares e lanchonetes que fecharam davam. E aí, como é que faz? Vamos esperar que o governo federal, estadual, municipal resolva isso? Gente que nem documento tem para receber auxílio emergencial? Então vamos entender, meus amigos. Essas pessoas continuam saindo, entregando quentinhas, entregando luvas, máscaras, álcool gel para esses irmãos que não têm acesso, como a maioria de nós. Tá certo? Propiciando condições de vida um pouco melhores para esses nossos irmãos. Se já havia um número grande desses nossos irmãos antes da pandemia, imaginemos agora com tanto desemprego. Eles escutam coisas de chocar. Tem gente que fala, senhor, eu estou na rua, mas eu tenho casa, não tenho o que comer. Fiquei desempregada, perdi a atividade que eu tinha. E a coisa que mais me tocou foi quando um companheiro chegou para um dos nossos amigos que estava distribuindo e falou o seguinte, agradeceu muito. Ele sempre agradece. Ah, meu amigo, obrigado. São 8 horas da noite, eu não comi nada até agora. Nesse calor, ele chegou com água também, eles ficam maravilhados, que eles, de repente, estão há várias horas sem beber uma gota d'água. E vocês sabem a importância de nós bebermos água. E ninguém está na rua para dar água para eles. Repito, como é que faz? E teve uma passagem que eu repito, me marcou muito. O rapaz falou pro companheiro lá. Eles chamam todo mundo de doutor, né? Doutor, a situação tá braba, essa doença, mas olha só. Eu prefiro morrer de Covid que morrer de fome. E aí? Então, o que eu quero colocar é isso. A pandemia não impede ninguém de fazer o bem, com os devidos cuidados. Repito, antes que coloquem outras palavras no que eu estou dizendo. Tá certo? E aquele que, como eu disse antes, que não se sente seguro para sair, também pode ajudar esses grupos, como? Materialmente. Esses grupos precisam de apoio, depósito na conta da casa, espírita ou não, né? Levar alimentos uma vez por semana, uma vez por quinzena, no carro fechado, coloca ali, ou pede para alguém que esteja saindo levar, beleza, está praticando o bem como Jesus nos pede, sem dúvida, né? E adicionou ainda no nosso Haroldo, nesse sentido aí, felicidade não é o que acumulamos, felicidade é o que compartilhamos, fomos criados para o compartilhamento. Alguém pode achar que beleza, que visão do Haroldo, realmente é. Mas, meus amigos, no século IV a.C., um dos enviados do alto para preparar a vinda de Jesus, Aristóteles, disse o seguinte sobre o ser humano, sobre os seres humanos. Somos animais comunitários, gregários, sociais e solidários por natureza. Tá certo? Então, desde lá de trás, os seres humanos já foram orientados nesse sentido
como disse o Haroldo, do compartilhamento, né? De dividir com os outros aquilo que nós temos, especialmente nesse momento difícil que a Terra atravessa. E, complementando esse trecho da palestra do Haroldo, ele não deixou de mencionar, evidentemente, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, já mencionei aqui, o Sede Perfeitos, e particularmente o item 3, que iremos abordar aqui em seguida, né? O item 3 é o homem de bem. Kardec relaciona, então, uma série de virtudes que o homem de bem possui, né? Então, olha só o que o Haroldo colocou com muita sabedoria. Que nesse item o Kardec descreveu todas as virtudes que eram possíveis serem colocadas naquele momento sobre o homem de bem, naquela época. Tá certo? O mundo continua evoluindo. A lei do progresso é inexorável, né? Então, certamente, outras virtudes poderão ser adquiridas. E sobre isso, o Haroldo cita a frase final que o Kardec colocou nesse item 3, o homem de bem. É claro que o homem de bem tem mais virtudes, mas aquele que tiver essas está no caminho para adquirir as outras. Beleza, né? Então o Haroldo finaliza dizendo o seguinte: quem vê aquela relação de virtudes do homem do bem, que eu repito, vou abordar alguma coisa rapidamente aqui, que o tempo está correndo, dizendo o seguinte: olhamos para esse item do homem de bem e imaginamos que alguém, para possuir aquilo, que se trata de um super-homem ou de uma mulher maravilha, mas ele frisa. Mas, na verdade, esse homem de bem somos nós, seres humanos, componentes da humanidade terrestre. Esse é o nosso DNA, ele finaliza. Lembrando que, por que esse é o nosso DNA? A prática do bem. Porque, como já foi dito hoje pelo Haroldo, o nosso Pai é a bondade suprema. Tá certo, meus amigos? Bem, então, já na parte final do nosso estudo, chegamos no tal item 3 do Evangelho segundo capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O homem de bem. Então, não dá para realmente abordar tudo. Vamos priorizar algumas passagens, dizendo o seguinte. Kardec diz: o homem de bem é o que pratica a lei de Deus. Então ele cita: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Isso nos remete a quê? Nos remete à parte 3ª do Livro dos Espíritos, aquela das leis morais, lembram? Onde aprendemos que as leis naturais são as leis divinas, não por acaso também em número de 10. Né? E aprendemos que a 10ª lei, a lei de justiça, amor e caridade, os Espíritos informam a Kardec, informam a nós, né, que ela compreende todas as outras 9. Lei da adoração, lei de sociedade, lei de reprodução, lei de trabalho, lei do progresso, e aí vai. E diz o seguinte, para complementar, porque o capítulo final desse tópico é a perfeição. Né? Diz o seguinte, que quando o indivíduo, né, quando o ser humano estiver praticando, vivenciando na sua maior pureza a lei de amor, justiça e caridade, automaticamente também está praticando e vivenciando as outras 9 leis anteriores. Por quê? Porque já foi dito pelo Espírito. Essa 10ª lei abrange todas as outras 9. E, em função disso, você chegou à perfeição. Tá certo? Disse ainda o nosso Kardec sobre o homem de bem, o perfil do homem de bem. O homem de bem é portador de fé verdadeira. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Aquilo que já aprendemos, meus amigos. Né? A nossa meta, nosso objetivo é retornar em definitivo para o plano espiritual. Né? Não temos mais que espiar nenhuma falha cometida. Tá certo? Mas aonde é que a gente vai ter condição de alcançar a esse nível, a esse patamar? Uma palavra muito usada hoje. Né? É através da experiência física. Né? Mas temos que reconhecer isso. Sim,
Vamos utilizar a experiência física. Vamos nos utilizar dos bens materiais, dos bens temporais, mas sempre tendo em mente que são transitórios, que os bens que nos interessam, que nós os adquiramos, são os bens espirituais. Disse ainda o nosso, dentro do contexto do homem de bem, o homem de bem é caridoso, ele encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, já escutamos hoje, em fazer feliz os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Lembram da contextualização que eu fiz aqui há pouco, sobre os comentários do nosso Haroldo Dutra Dias. Né? Esse homem de bem é possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem esperar paga alguma. O homem de bem é humanitário. Por quê? Porque ele respeita nos outros todas as convicções sinceras que esses outros possam possuir. Né? E não lança anátema aos que não pensam como ele. Ninguém é obrigado a pensar igual a você. Você pode até estar certo naquele ponto específico, mas dê direito ao outro de ter um outro pensamento. Mais adiante, se você está certo, mais adiante, dentro da lei do progresso, ele vai chegar no ponto que você já chegou. Mas preste atenção, de repente é você que está errado. É você que tem que chegar no ponto que ele já chegou. Tá certo? E disse ainda num contexto que já escutamos hoje, aquelas frases de Jesus no início do estudo. O homem de bem é humanitário por quê? Porque ele respeita em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como gostaria que respeitassem os seus. Tá certo? O homem de bem, disse ainda Kardec, é virtuoso porque ele não tem ódio, não tem rancor, não tem desejo de vingança. Ele estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Aquilo que no item seguinte do verdadeiro espírita, a gente vai ver lá, Kardec colocou que o verdadeiro espírita é aquele que está, pelo menos, tentando domar, né? Domesticar suas más inclinações, seus maus predicados. Acrescentou ainda o nosso Kardec, dentro do contexto das propriedades, das qualidades do homem de bem. Repito que quando o Haroldo Dutra disse, isso aqui não está extinguindo o assunto. E eu repito, estou abordando alguns dos pontos, porque o nosso tempo está encerrando. Tá certo? Então, o último que eu vou trazer é o seguinte. Segundo Kardec, uma das qualidades do homem de bem, conhece a transitoriedade dos bens materiais. Por quê? Ele usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Porque sabe que é um depósito, que é um empréstimo do que terá de prestar contas. Tá certo? E que o emprego mais prejudicial que ele lhe pode dar a essa fartura de bens materiais é o de aplicá-lo à satisfação das suas paixões, dos seus vícios morais. É aquele contexto que já escutamos em outros estudos da doutrina espírita. O problema não é alguém ser rico. O problema é alguém ter essa fartura de bens materiais e não utilizar na distribuição com aqueles que não têm. Sempre lembrando que o Pai não nos pede nada além do que podemos dar. Temos vários exemplos, vocês conhecem, não preciso nominar aqui agora, de irmãos nossos, bilionários, e bilionários não em reais, né? Bilionários em euros, bilionários em dólar, né? Que já, enquanto vivo ainda, distribuíram parte da sua fortuna para atender a esses necessitados, aos padecentes que Bezerra de Menezes cita em sua fala. Ok, meus amigos? Bom, então, agradecendo a atenção de vocês, agradecendo a casa pela possibilidade, mais uma vez, desse trabalho, que é importante também para quem fala, né? Que precisa praticar o que eventualmente fala, tá certo? Vamos encerrar com o nosso querido, o nosso saudoso Chico Xavier. Mas agora não é parceria com o espírito. É o próprio Chico Xavier, num livro chamado O Evangelho de Chico Xavier. Perguntas feitas pelo companheiro Carlos Bacelli. A
153, a pergunta que interessa ao contexto do estudo de hoje, para que encerremos com chave de ouro, repetindo as lições das palavras de Jesus, as lições de Kardec, as lições de Haroldo Dutra, as lições de Emmanuel, a pergunta foi a seguinte: por que fazer o bem? A pergunta foi essa ao Chico. E qual foi a resposta do nosso Chico? O esforço máximo e desinteressado no bem aos outros, olha a humildade dele, segundo nos parece, é sempre o maior apoio a nós mesmos. Se vocês registraram no início do nosso estudo, nós falamos algo parecido. É importante, não tem outro caminho para nós, se queremos evoluir, se queremos chegarmos à perfeição que Jesus nos assegurou, do que fazer o bem, do que servir, do que ser útil ao próximo. Mas não tenham dúvidas. O primeiro que está sendo ajudado quando você pratica o bem, como Jesus nos recomendou, é você próprio. Obrigado, muita paz.